beleza? Hoje vamos iniciar um novo grupo de conteúdo relacionado à geometria, mas para quem ainda não chegou no terceiro ano do ensino médio, talvez isso seja uma grande novidade. Nós vamos trabalhar com a geometria analítica. A geometria analítica basicamente tem 4 grandes grupos: o estudo do ponto, o estudo da reta, o estudo da circunferência e o estudo das cônicas. A gente vai trabalhar num encontro ou em 4 encontros, nesse primeiro momento apenas com o estudo do ponto, certinho? Antes da gente trabalhar especificamente com o estudo do ponto, vamos entender o que é a geometria analítica. A geometria analítica surgiu com o principal objetivo de desenvolver a geometria através de um sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Lembra alguma coisa? Lembra? Plano cartesiano. Então é a geometria desenvolvida no plano cartesiano. Surgiu por volta do século XVII e quem que foi o grande nome da geometria analítica? René Descartes. Então sistema de coordenadas, René Descartes, plano cartesiano. A gente não vai relembrar plano cartesiano aqui. Eu vou deixar um cardzinho aí em cima, caso vocês queiram, tem uma aula chamada Introdução a Funções, que eu dou uma revisada nessa parte de plano cartesiano, certinho? Em consequência a esse tópico, a gente tem o quê? Que a geometria analítica pretende calcular ao invés de medir. Ao invés de eu sair a campo e fazer uma medição, eu descubro as coordenadas dos pontos e calculo essa medida, esse comprimento, essa área, certo? Então vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui é distância entre 2 pontos. Distância entre 2 pontos. E eu vou começar com um exemplo já numérico para a gente ter alguma ideia de como fazer. Então vamos supor que eu tenha esses 2 pontos a serem determinados a sua distância. Certinho? Nós temos um ponto A, cuja coordenada de x é 2 e a coordenada de y também é 2. E um ponto B, cuja coordenada de x é 6 e o y é 5. A questão é saber qual é a distância de A a B. Então é essa indicação que a gente faz aqui. Distância de A até B. E aqui eu já vou comentar com vocês. Quem que é o ponto-chave para cálculo de distância entre 2 pontos? Um amigo nosso chamado Pitágoras. Certinho? Por quê? Como os eixos são perpendiculares, quaisquer segmentos paralelos ao x e ao y, um de cada, também serão perpendiculares. E aí tem um ângulo reto, fecha um triângulo, dá para trabalhar com Pitágoras. Então dá uma olhadinha nesse triângulo que a gente tem aqui. Ó. Nós temos esse cateto aqui embaixo. Nós temos esse cateto aqui na vertical. Certinho? E a distância, que é o que a questão está pedindo, para a gente é quem? A hipotenusa. Então aqui está o nosso ângulo reto. Certo? Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale esse cateto? Esse cateto está indo do 2 até o 5. Portanto, esse cateto mede 3. E esse outro cateto, ele está indo do 2 até o 6. Portanto, ele mede 4. Para quem já está ligado em Pitágoras, já sabe quanto que vai dar essa distância. Mas eu vou dar uma revisadinha aqui. Então, como que a gente desenvolve? Então, a gente faz assim. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? Então, essa hipotenusa, que é a distância de A até B ao quadrado, será 9 mais 16. Essa distância, para eu deixar sozinha, tem que passar por outro lado em forma de raiz. Então, eu vou ganhar um tempinho aqui, já vou realizar a soma e já vou desenvolver a raiz quadrada. Raiz quadrada é 25. Vale lembrar que isso daqui como uma equação. Esse quadrado passa por outro lado em forma de mais menos raiz. Só que como a gente trabalha com um problema geométrico, apenas o valor positivo nos é válido. Certo? Dessa forma, a distância de A até B vale 5. 5 unidades de comprimento. Certinho? Simplesinho. Veja que é um assunto novo, mas que para resolver usa algo bastante conhecido da gente. Certo? O que eu vou desenvolver agora? Vou desenvolver uma expressão algébrica, uma formulazinha para a gente calcular a distância entre os 2 pontos. Percebam que eu estou usando a mesma imagem que eu utilizei há pouco,
Só que eu tirei os eixos para a gente não se basear nos números, mas de qualquer forma o quadriculado aqui nos auxilia em medidas. Mas eu não quero trabalhar efetivamente com o valor numérico, e sim com coordenadas. Olha o que nós temos aqui. Um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Quando a gente analisa horizontalmente, o que nós temos? Aqui nós teríamos o x do ponto A e aqui nós teríamos o x do ponto B. Naquele caso foi do 2 até o 6 e a gente chegou em 4. Como que eu faço para, trabalhando com o 2 e com o 6, chegar em 4? Subtraindo o 6 e o 2. Então isso daqui, em outras palavras, pode ser escrito como o quê? xb menos xa. Lembrando que aqui é um ângulo reto. De maneira semelhante, aqui nós temos a altura do B. Então, o y do B, e aqui nós temos o y do A. Esse cateto aqui será então o quê? YB menos YA. E aqui continua sendo distância de A até B. Certinho? Então, o que vai acontecer agora? Quando a gente vai montar uma expressão algébrica, uma formulazinha para isso, nós temos o seguinte. Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos, que é xb menos xa ao quadrado, mais o outro dos catetos, que é yb menos ya ao quadrado. Para finalizar, a gente não tem nenhum valor numérico aqui, né? Então apenas deixar essa distância sozinha. O que a gente faz? Passa esse quadrado em forma de raiz. Distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de quem? Toda aquela expressão ali. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Certinho? Professor, mas se o valor do A fosse maior que o do B, eu teria que inverter a fórmula para xa menos xb? Você até pode fazer isso, mas não é obrigatório. Por qual motivo? Por causa desse quadrado. Se eu inverter esses dois em posição, ele vai inverter o sinal aqui dentro, mas quando eu elevo ao quadrado, ele fica exatamente igual. Uma outra representação que eu gosto de trabalhar para a distância é a seguinte. Distância do ponto A até o ponto B, já ganhando um tempinho aqui, é igual a raiz quadrada do quê? Percebam que xb menos xa é quanto que o x variou. Yb menos ya, quanto que o y variou. Matematicamente, a gente tem um símbolozinho para variação e usa bastante em física, que é quem? Nosso amigo delta. Então, eu posso escrever o quê? Distância de A até B é delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Eu coloquei aqui um pouquinho mais caprichado para a gente finalizar esse slide. Certinho? Então aí nós temos distância entre dois pontos. Bastante importante aí e muito simples da gente trabalhar. Certinho? Qual que é o segundo tópico que a gente tem? Ponto médio de um segmento. O que é um ponto médio? Ponto médio é aquele ponto que divide um segmento em dois novos segmentos de mesma medida, congruentes. Vocês podem perceber que eu usei a mesma figura. O mesmo segmento do slide anterior. Então, ponto médio significa o seguinte. O M vai estar numa posição tal que o AM vai ter a mesma medida do MB. E agora vamos dar uma pensada novamente de maneira numérica para a gente ter uma base do que acontece. Olha só, eu tenho um x do A valendo 2, tenho um x do B valendo 6. O x do M visualmente está valendo quanto? 4. O que o 4 é em relação ao 2 e ao 6? Aqui a gente está vendo que é o cara que está no meio, por isso que é ponto médio. Mas matematicamente esse 4 nada mais é do que a média aritmética simples entre o 2 e o 6. Então eu posso escrever assim, ó,
que o x do ponto médio é igual a quem? 2 mais 6 divididos por 2, que dá 4. De maneira semelhante, nós temos para o y. Quem que é o y do ponto A? Também é 2. Quem que é o y do ponto B? É 5. Quanto que vai resultar o y aqui? Entre o 3 e o 4, exatamente no meio deles, 3,5. Então, olha o que acontece. O y do ponto M vai ser 2 mais 5 divididos por 2. Isso dá 7,5 ou 3,5. Prefiro que fique em fração. Claro que aqui sobre 2 não tem problema, mas vai ter alguns outros cálculos aí que não vai ser sobre 2. Aí dividir gera uma dízima e tal. A fração é mais segura. Certo? Numericamente, muito tranquilo. A gente vai ver agora algebricamente. Olha só, mesma figura, extrair os eixos para a gente não pensar nos números. Qual é o embasamento que a gente tem aqui para o nosso trabalho? Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Surgiram 2 triângulos dentro dessa figura. E esses 2 triângulos são o quê? Muita gente pode dizer, esses triângulos são semelhantes. Sim, são semelhantes, eles têm a mesma aparência. Mas mais do que semelhantes, eles são triângulos congruentes. Por qual motivo? Como essas linhas horizontais são paralelas, esses 2 ângulos aqui são correspondentes. Aqui a gente já sabe que são ângulos retos. Em qualquer triângulo, se nós temos 2 ângulos iguais, o terceiro também tem que ser igual, porque tem que fechar em 180. Certinho? Então, por essa representação angular que eu coloquei, a gente tem que os 2 triângulos são semelhantes. Entretanto, como M é o ponto médio, essa medida é igual a essa medida. Dessa forma, além de eles serem semelhantes, eles vão para uma nova categoria mais restrita ainda, que eles são congruentes. Eles têm todas as medidas iguais. Certo? Então, como que a gente vai desenvolver? Eu vou fazer o desenvolvimento para o x, daí vocês vão perceber que para o y é só trocar o x por y, é totalmente igual. Então, eu não vou trabalhar as duas vezes. O que nós temos aqui? Ó? Aqui nós temos o valor do x do A. Aqui nós temos o valor do x do M. E aqui nós temos o valor do x do B. Então, o x do A até o x do M tem a mesma medida do x do M até o x do B. Isso a gente viu como uma variação no slide ali de distância entre 2 pontos. Então, olha como que eu vou representar. Xm menos xa é igual a xb menos xm. Qual que é o nosso objetivo? Achar o x do ponto médio. Então, vamos isolá-lo. Vou mandar esse xm negativo aqui da direita lá para a esquerda e esse xa negativo vai lá para a direita. Então, vai ter o quê? Xm, que já estava aqui, mais um xm que veio lá da direita, o menos xa vai xa para o outro lado, somando com o xb que já está. Xm com xm dá 2xm igual a xa mais xb. Opa, acabei adiantando um pouquinho aqui. Dessa forma, xm será xa mais o xb dividido por 2. Conceito de média aritmética. E é muito fácil a gente ver que isso vai implicar de maneira semelhante ao quê? Que o ym é o ya mais o yb dividido por 2. Então, essa é a representação do ponto médio de um segmento. Certinho? E nós vamos para o terceiro e último tópico dessa primeira parte, que é o baricentro. O que é o baricentro de um triângulo? O baricentro é o chamado encontro das medianas. O que é uma mediana dentro de um triângulo? Mediana é um segmento que vai de um vértice até o ponto médio, do lado oposto. De um vértice até o ponto médio do lado oposto. Isso nos 3 casos. Essas 3 medianas elas vão se encontrar nesse pontinho central aqui, que a maioria dos livros traz como o famoso ponto
G. Por que ponto G? Porque o baricentro tem a ver com o equilíbrio gravitacional do triângulo. Então, esse Gzinho de gravidade. Certo? O que a gente tem de representação? Aqui nós temos uma propriedade das medianas. Então, vamos colocar aqui. Primeiro, então, o baricentro é encontro das medianas. E quando as medianas se cruzam, elas têm uma propriedade de proporção. É uma proporção de 2 para 1. Ou seja, todas as medianas do triângulo ficam divididas em duas partes, em que uma é o dobro da outra. Certinho? Então, sempre quem que é o maior? O que parte do vértice. Então, o AG tem o dobro da medida do GE. O BG tem o dobro da medida do GF. E o CG, o dobro da medida do GD. Certinho? O que isso implica? Então, vamos lá. Vai ser útil para a gente trabalhar com a demonstração da expressãozinha do baricentro. De que modo? Porque se essa medida aqui é o dobro dessa, o mesmo motivo que a gente estava trabalhando agora há pouco com triângulos congruentes, agora seria semelhança. A variação de x do A até G vai ser o dobro da variação de x do G até o E. A mesma coisa com os y. Se vocês derem uma olhada aqui, por causa do quadriculado fica fácil. Olha a variação do x do A para o G. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a variação do x do G para o E. 1, 2,5. Então, essa aqui é o dobro dessa. Para o y também vale? Também vale. A variação do y do A para o G é uma unidade aqui. E do G para o E é meia unidade. Então, isso vai ser fundamental para a gente fazer a demonstração. A gente vai começar a trabalhar aqui no próximo slide. Novamente, eu vou trabalhar apenas com o x e vocês vão ver que do y é um raciocínio análogo. Então, aqui está o nosso ponto G. Nós temos a seguinte situação. Que AG, o segmento AG, mede o dobro do segmento GE. Isso para as três medianas. Eu escolhi essa aí de maneira aleatória. Então, quando a gente pensa na variação do x, também tem essa proporção. Então, aqui está o x do A. Aqui está o x do G. E aqui está o x do E. Certo? Como que eu vou representar? As variações. X do G menos x do A é igual a 2 vezes x do E menos x do G. Certinho? Nosso objetivo, de novo, é o baricentro, é o ponto G. Então, vamos dar um jeito de dar uma isolada nesse ponto G. Então, o que vai acontecer? Na sequência aqui, nós teremos xg menos xa igual a 2 vezes o xe menos 2 vezes o xg, propriedade distributiva. Esse menos 2xg eu vou mandar para cá positivo. Já tem um ali, então vai ficar o quê? 3xg igual. Esse xa negativo eu vou mandar para cá de maneira positiva, mais 2xe. Então, se eu passar aquele 3 dividindo agora, eu já vou ter uma expressão para o xg. Entretanto, esse E aqui não é um cara conhecido de maneira inicial para a gente. Se o exercício fornecer para a gente os 3 vértices, a gente teria que pegar primeiro, calcular o E para trocar aqui. Tem como a gente melhorar isso. É o que eu vou colocar aqui na direita. Por quê? Porque o ponto E ele é o ponto médio do segmento. Dessa forma, a gente viu no item anterior que ponto médio é média aritmética. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. O XE nada mais é que XB mais XC dividido por 2.
Certinho? Então isso a gente descobriu no item anterior. Então o que eu faço? Agora é como se fosse a ideia de um sistema de equações. Dá um jeito mais interessante e tranquilo possível, porque o xz já está isolado aqui. Se o xz está isolado, pega ele e substitui aqui. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes o xg vai ser xa mais 2 vezes o xz, que é o quê? Xb mais xc dividido por 2. Mas olha, tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Posso simplificar? Posso. Então aqui na direita eu tenho xa mais xb mais xc. E o que vai acontecer com esse 3 aqui? Vai passar para o outro lado dividido. Então nós vamos ter que xg é xa mais xb mais xc dividido por 3. O que é isso de novo? Média aritmética. Agora é com 3 vértices, soma os 3 e divide por 3. E alguém tem alguma ideia do que acontece com y? Exatamente a mesma coisa. Então olha só o que a gente tem aqui. A representação é o ponto G, baricentro, representado por xg, yg. O x é a média dos x dos 3 vértices e o y é a média dos y dos 3 vértices. Certinho? Então percebam o seguinte, antes de eu chegar no exemplo. Os 3 tópicos que a gente trabalhou nessa aula, o que aconteceu? São 3 tópicos novos, porque é uma geometria nova para a gente, uma geometria analítica. Só que, em resumo, esses 3 tópicos recaiu no quê? Pitágoras e média aritmética. Isso acontece com muita frequência na geometria analítica. Você tem que ter um contexto analítico novo, mas a forma de cálculo já se embasa em conhecimentos pré-existentes da gente. Certinho? Para finalizar essa aula, eu dividi ela em 3 partes. Então, o mesmo exemplo em 3 partes. Só para a gente praticar os 3 tópicos então. Então, olha o exemplo. Dado esse triângulo, determine a medida dos seus 3 lados. Certinho? A medida dos seus 3 lados. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, o lado AB. A medida do lado AB vai ser quanto? Então, olha o que eu vou fazer aqui já. Vou ganhar um tempinho. É uma raiz quadrada do quê? Da variação do x do A para o B. Eu coloquei em outros quadrantes para a gente pensar que aquela ideia do delta, aquela variação, é mais fácil de a gente pensar do que na subtração manual. Porque daí tem menos chance de a gente errar sinais. Então, qual que é a variação de x do A para o B? Ele está do 2 até o menos 2. É uma variação de 4 unidades ao quadrado. Mais, qual que é a variação do y do A para o B? O y está no menos 1 e vai até o 2 também. Então, nós temos a variação de 3. Um exemplo parecido que eu citei lá no comecinho dos nossos slides. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 25, porque dá 16 mais 9. Então, esse lado AB mede 5 unidades. Certinho? Vamos fazer aqui, não tem muita ordem, vamos fazer o BC agora. O lado BC vai ser a raiz quadrada da variação de x e depois a variação de y. Então, o que nós temos? Qual que é a variação de x aqui? Está indo do menos 2 até o 5. Do menos 2 até o 5 é uma variação de 7 unidades. E o y do B para o C está indo do menos 1 até o menos 4. É uma variação de 3 unidades. Isso aqui. Então, nós temos o quê? 49 mais 9. 49 mais 9 dá 58. Raiz quadrada de 58. É exato? Não. Dá para fatorar? Vamos pensar o seguinte. Se eu for fatorar o 58, ele é um número par, vai dar para dividir por 2, fica 29, e o 29 é um número primo, só vai poder por 29 também. Então, ele não chega a formar um parzinho de números que a gente pode extrair a raiz. Dessa forma, o número é esse mesmo. Não tem como a gente escrever de jeito mais simples. O que sempre eu gosto de frisar é pensar entre quais 2 números inteiros esse cidadão está. Como ele está entre a raiz de 49 e a raiz de 64,
Raiz de 58 vale com certeza um número entre 7 e 8. Certinho? Para finalizar esse item A, vamos determinar a medida do lado AC. O lado AC vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das variações. Certinho? Isso aqui vai dar o quê? Qual que é a variação do x do A para o C? O x está indo do 2 até o 5. Então, é uma variação de 3 unidades. Qual que é a variação do y do A para o C? Está indo do 2 até o menos 4. Ou do menos 4 até o 2. São 6 unidades. O que acaba acontecendo aqui? Nós temos 3 ao quadrado 9. 6 ao quadrado 36. Isso aqui dá 45. Certinho? 45 também não tem raiz exata. Vamos ver se dá para a gente fatorá-lo. Quando eu vou dividindo o 45, dá para dividir por 2, não dá porque é ímpar. Por 3 dá, por causa da soma dos coeficientes dos algarismos, desculpa. Vai dar 15. Dá por 3 de novo, que dá 5. Só dá por 5 e fecha 1. Então, como formou um parzinho de 3, tem um 3 ao quadrado escondido dentro do 45 que poderia sair da raiz. Então, raiz quadrada de 45 é equivalente a 3 raiz de 5. Certinho? Determinamos então a medida dos seus 3 lados. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Mesma figura, mesmos dados, determinar os pontos médios. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Ponto médio do segmento AB. A gente escreve assim, ó. Médio de AB. Vai ser x do A, que é 2, mais x do B, que é menos 2, dividido por 2. E o y? Y do A, que é 2, somado com y do B, que é menos 1, dividido por 2. Isso aqui vai resultar no quê? 2 com menos 2, 0, dividido por 2 dá 0. 2 com menos 1 dá 1, dividido por 2 dá meio. Claro que a figura que nos auxilia, a gente consegue verificar que esse ponto aqui ó, é o ponto médio, é o ponto 0,5. Vamos fazer com o BC. Então, M de BC será. Veja que a gente pode montar um esqueletinho da nossa resolução. Ó. Vai ser sempre assim e a média assim. Agora a gente coloca os valores. Qual que é o x do ponto B? É menos 2. Qual que é o x do ponto C? É 5. Qual que é o y do ponto B? É menos 1. Qual que é o y do ponto C? É menos 4. Se a gente resolver essas duas frações, vai dar o quê? Vai dar 3 meios e menos 5 meios. Certinho? Para finalizar, ponto médio de AC. Então, nós vamos ter aqui uma soma dividida por 2 para o x, uma soma dividida por 2 para o y. Vamos ver o que nós temos. X do A vale 2, x do C vale 5, y do A também vale 2, y do C vale menos 4, 2 mais 5, 7 sobre 2 dá 7 meios, e 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. E aí nós achamos os 3 pontos médios dos 3 lados do triângulo ABC. Certinho? E para finalizar, nós temos quem? O baricentro. O baricentro, a gente conversou ali agora há pouco, que é o famoso ponto G. Então, o baricentro G vai ser quem? Ele é uma média de 3 valores. Então, é soma 3 valores e divide por 3. Para o x e também para o y. O baricentro é rapidinho a gente fazer. Quem que é o x do ponto A? É 2. Quem que é o x do ponto B? É menos 2. Quem que é o x do ponto C? É 5. Quem que é o y do ponto A? É 2. Quem que é o y do ponto B? É menos 1. Quem que é o y do ponto C? É menos 3.
menos 4, perdão. E aí, o nosso amigo G será 2 com menos 2 dá 0, 5 terços para o x. 2 com menos 1 dá 1, 1 menos 4 dá menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Certinho? Então aí nós demos uma boa olhada nos 3 primeiros tópicos do estudo do ponto na geometria analítica. Vimos o embasamento, vimos as demonstrações, um exemplo rapidinho de cada. E o que nós teremos para frente? Para frente nós teremos a nossa parte 2, que é a área de um triângulo. A gente já conhece um monte de formas de calcular um triângulo, dependendo do que a gente tem dele, né? E aqui a gente vai aprender a calcular a área de um triângulo conhecendo a posição dos 3 vértices. Aquela ideia principal da geometria analítica. A parte 3 será a condição de alinhamento entre 3 pontos. Quando que 3 pontos estão alinhados, bem divertida essa parte. E como de costume, a última parte será um exercício de fixação aí de vestibulares e Enem. Certinho, galera? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau.